Bora lá, pessoal, seguindo aqui na nossa quarentena, né? Questão 3 aqui da nossa atividade revisional, que está lá no ambiente. Temos o seguinte: deseja-se carregar negativamente um condutor metálico pelo processo de indução eletrostática. Nos esquemas 1 e 2, o condutor está fixado numa haste isolante. F é um fio condutor que permite o contato com a Terra dos pontos A, B, C do condutor. Aí você vê aqui o primeiro esquema, né? À minha esquerda, a primeira figurinha é o indutor. O segundo, onde tem o condutor, ele é o corpo que será induzido. E na segunda figura, o contrário, o indutor é negativo e o induzido está neutro, que é o corpo a ser carregado. Para que o condutor fique carregado negativamente, qual esquema deverá ser utilizado e em qual ponto deverá ser feito o contato do fio terra? Deixe claro seu. Como eu quero carregar esse corpo negativamente, eu preciso levar em conta que a primeira figura é a minha opção e vou lhe explicar por quê. A primeira figura, eu tenho um indutor e ele está carregado positivamente. Quando eu aproximar esse corpo que está carregado positivamente, note que eu não vou aqui nem atritar e nem estabelecer um contato. Eu vou só, por indução, aproximar. No que eu aproximo, perceba que essa figura aqui você não vê nenhuma carga. Mas por que não tem carga? Na verdade ele tem a carga, só que o somatório dessas cargas é neutro. Ou seja, existem aqui nas entrelinhas prótons e elétrons, só que em iguais quantidades porque ele está neutro. Quando eu aproximar aqui esse indutor do corpo que será induzido, que vai ficar carregado, eu vou estabelecer aqui uma polarização, ou seja, pelo princípio da eletrostática, essa carga positiva vai atrair os elétrons para esse lado. Consequentemente, quando isso aqui atraiu, esse outro lado vai ficar ligeiramente positivo. E eu vou manter, perceba que ele vai continuar neutro. Eu não carreguei ainda. Eu apenas polarizei as cargas. E lá no esquema eu tenho 3 pontos, A, B e C. A, B e C. E eu vou ter um fio condutor F, um fio, e esse fio deve ser ligado à Terra. Por que o esquema que eu vou escolher é da sua esquerda? Porque eu quero carregar esse corpo negativamente. Se fosse o contrário, se eu fosse usar a segunda figura, o que ele ia fazer lá? Ele ia repelir as cargas negativas, consequentemente desse lado ia ficar positivo, e está aqui o fio também. Só que nessas circunstâncias, se fosse a segunda figura, eu ia ter que os elétrons, porque esse fio aqui é o que se chama de fio terra, ou fio de aterramento. Se fosse nesse esquema aqui, os elétrons iriam do condutor para a terra e no final o processo aqui ficaria carregado positivamente. Então não é a figura 2. Na figura 1, quando eu polarizei com o corpo positivo, aí os elétrons ficaram mais para o lado do corpo que está carregado, ou seja, eu vou manter esse corpo aproximado. Se eu pegar esse fio e colocar nos pontos, tanto A como B como C, em qualquer um desses pontos, vai vir elétrons da Terra para esse condutor. Quando eu tirar a ação do corpo indutor, no final esse corpo ele vai estar carregado negativamente. O esquema seria esse aqui.